É muito importante que você entenda isso daqui. Os bancos falam para você, não pague sua dívida com desconto, porque o seu nome vai lá para a lista negra do Banco Central. Isso pode ser terrível para você, segundo o banco, não é verdade? Fala que o seu nome vai para lá e não limpa nunca mais você vai arrumar crédito. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Será que isso aqui é uma fake news aí lançada pelo sistema? Para quê? Para obrigar você a não pedir desconto, aceitar aí sua dívida como eles querem, se submeter a tudo o que eles querem. Será que é isso que acontece? Vou mostrar tudo para você entender. Hoje em dia você tem que saber como negociar as suas dívidas, em especial na lista negra do Banco Central. Lista negra do Banco Central é o famoso SCR, o registrado. É o maior cadastro restritivo de consumo. Se o seu nome está lá, amigo, você não arruma crédito em lugar nenhum. É muito ruim para você. Hoje em dia ele é mais utilizado do que o Serasa. Eu vou te explicar o porquê. Veja só, o Serasa, ele olha muito para trás, ele olha suas dívidas. E no SCR você consegue ver o grau de endividamento da pessoa. Às vezes ele ainda está com o nome limpo, ele não tem nenhuma pendência lá no Serasa, ele não está devendo nada, mas você sabe já que ele chegou no limite dele. Daqui a pouco a coisa vai descambar e ele não vai conseguir mais honrar os compromissos dele. Por isso que é muito utilizado o SCR, a lista negra do Banco Central. Principalmente quando você conjuga os dois, não é verdade? Você conjuga o SCR e também o Serasa. É um olhando para trás, mostrando como está para trás, e o outro para frente, tá certo? Então eu vou mostrar para você entender como é que funciona tudo isso. Então vamos lá. Olha só, essa daqui é a lista negra do Banco Central, tá certo? Isso daqui que é a famosa lista negra do Banco Central. Então vamos entender como é que funciona aqui, tá? Isso daqui é o SCR. Você obtém esse relatório aqui gratuitamente lá no site do Banco Central, tá bom? Então você vê aí, ele tem aqui 3 colunas principais, que é a em dia, a vencida e prejuízo, tá? Então vamos lá. Então veja aqui, ó, em dia. Vamos começando por aqui, em dia. Você pode ver que tem esse valor lançado aqui de 63 mil. E aí, isso é bom ou ruim para o seu crédito? Amigo, isso daqui não é bom nem ruim. Isso aqui é o crédito que você tem. Você tem 63 mil de crédito, que esse valor aqui ó, é a soma de todos os bancos que estão aqui para baixo. Mas é importante você entender isso daqui. Esse valor que está aqui, ele é lançado aqui todo mês. Então, você pagando esse valor no mês que vem, tá tudo beleza, tudo jóia, você não tem que se preocupar, tá bom? Mas aí acontece o seguinte, amigo, você não pagou esse valor de 63 mil. Então, ele é jogado para cá. No próximo mês, ele vai para cá, na dívida vencida. Por quê? Porque a dívida venceu e você não pagou a dívida, né? Isso é bom ou é ruim para o seu crédito? Isso é ruim para o seu crédito, tá certo? Porque está mostrando, no mínimo, que você não está sendo pontual. Pode ser que daqui mês que vem você pague e fique tudo bem, mas já mostrou que você foi uma pessoa impontual. Então já pode ser aí um princípio de algum problema. Aí vai passando o tempo, você não paga, o que acontece? A sua dívida vem para cá, para a coluna prejuízo, tá certo? Em quanto tempo ela vai para a coluna prejuízo? Quem diz isso daqui é essa resolução do Banco Central, tá certo? Que ele diz aí quanto tempo que ele vai jogando isso aqui para outra coluna. Ele fala exatamente em quanto tempo? Não, ele não fala exatamente em quanto tempo, porque depende do grau de risco da sua categoria, é o seu rate bancário e depende também do valor, tá certo? Mas no prazo máximo de 1 ano, ele já deve ter jogado 100% desse valor da coluna vencida para o prejuízo, porque ele pode ir jogando aos poucos esse valor, ele não é obrigado a jogar de uma vez, tá certo? Eu tenho notado que os bancos hoje em dia, eles jogam de uma vez, tá? Porque para já lascar logo a vida da pessoa, para ele não ter mais crédito, né?
Então, quando joga aqui na coluna prejuízo, o que acontece? Você fica sem crédito, amigo. Você não arruma mais crédito em lugar nenhum, porque você já está inadimplente, né? Então, vá lá. O que acontece agora? Aí os bancos falam, olha, você tem essa dívida aqui e você, se você quiser, eu posso te dar um desconto. Vamos supor, tem essa dívida aqui de 30 mil reais. Eu posso te dar um desconto, se você quiser. Eu posso fazer aqui para você essa dívida de 30 mil por 3 mil reais. Mas aí eu vou jogar aqueles 27 mil reais lá na lista negra do Banco Central, na coluna prejuízo, porque você está me dando um prejuízo, não é verdade? Isso é verdade? Isso acontece? Quais são os seus direitos? Chegamos no ponto alto aqui do vídeo. Isso pode acontecer? Veja só. Primeiro, isso acontece? Acontece muito, amigo. Acontece muito. Você entendeu? A dívida era de 30 mil. Ele fala, olha, Ricardo, você vai pagar 3 e fica tudo bem. Então, ele vai jogar esses 27 mil aí na coluna prejuízo. Ou seja, você pagou a dívida e ficou do mesmo tamanho, amigo. Não resolveu em nada o seu problema, né? Então, isso é legal? Não, isso é ilegal, tá certo? O banco não pode fazer isso. Então, é importante que você pegue esse cadastro e dê uma olhada para ver a sua situação. Porque você veja só, se você pagou a dívida, amigo, esse apontamento não pode existir mais. Então, nós estamos aqui, por exemplo, no mês 7 de 24, tá? Então, mês 7, estava lá. E você foi e pagou. Dependendo do dia que você pague, porque veja só, essa lista não é atualizada online, tá certo? Então ela depende de um tempo para ser atualizada. Ela é atualizada dia 20 de cada mês. Então vamos lá, você foi lá no banco, pagou dia 19, então não dá mais tempo para o seu banco informar o Banco Central, tá? Então você deve esperar algum tempo. Quanto tempo? Tem se dado aí na doutrina, na jurisprudência, o prazo de 60 dias. Então vai passar aí ó, o mês 8 e o mês 9. Então o mês 9, aí depois o seu nome não pode mais aparecer aqui, tá certo? Então vai seguindo o mês 10, o mês 11, né? Aí o que acontece? Você pagou e limpou aqui. Então, o que vai acontecer? Essa parte de trás aqui vai sumir? Não, ela não vai sumir, amigo. Essa parte de trás, do mês 9 para trás, ela continua. Continua por quê? Porque foi uma negativação legal, foi uma negativação devida. Ela tem que sumir quando foi, por exemplo, um golpe. Você foi vítima do estelionatário que foi lá no banco, fez lá um empréstimo e não pagou, né? Então, nesse caso aí, ela realmente tem que sumir. Mas nesse caso que nós estamos falando, que você realmente reconhece a dívida e depois deixaram lá, aí você não vai sumir com essa parte para trás, tá certo? Vai sumir daqui para frente. Então, vamos lá, as perguntas mais comuns. Quanto tempo que um banco consegue olhar isso daqui para trás? Veja só, isso daqui é um cadastro restritivo de consumo e sigiloso. Os bancos só podem olhar com a sua autorização. Eu não me lembro ter dado autorização para ninguém acessar isso daqui. E eles acessaram? Acessaram, eles acessam. Eles te dão alguma coisa que você assinou, às vezes você deixa lá, olha, você concorda com os termos disso daqui, você coloca lá o concorda e ele está acessando. Isso é ilegal? É ilegal no meu sentido, porque uma autorização não é a mesma coisa que concordar com os termos. A autorização é uma coisa bem mais complexa, né? Então, os bancos, depois, quando você vai abrir uma conta no novo banco, modo geral, você vai autorizar ele olhar isso, ele vai olhar. Ele olha quanto tempo para trás. O banco consegue olhar 2 anos para trás, tá certo? Você, aqui no Banco Central, você puxa o relatório 5 anos. Mas quando alguém acessar isso daqui, o banco acessar isso daqui, ele vai conseguir olhar 2 anos para trás. Então, essas dívidas que ficaram aqui, que você disse que não some, me prejudica? Sim, amigo, ela prejudica você sim. Mas é um prejuízo o resto da vida? Não. Vai, você vai tocando a sua vida, vai pagando tudo direitinho, tá certo? Que com o tempo essas anotações aqui, elas vão perdendo a relevância.
você não vai poder deixar a coisa se repetir. Não vai perder o prazo de pagamento e para voltar aqui para a dívida na vencida, menos ainda vai ficar inadimplente para entrar na coluna prejuízo. Então você deve tomar muito cuidado com isso. E você deve aproveitar esse período de 2 anos, amigo, que você vai ficar numa espécie de estágio probatório. Não é que depois de 2 anos você vai ter crédito e antes de 2 anos você não tem crédito. Não é isso, mas quando você acabou de limpar o seu nome, seja aqui, seja no Serasa, você fica um tempo aí no gancho, amigo, porque eles estão de observação em você. Então é o momento que você vai cuidar do seu nome, tá certo? Você tem que ver se existe alguma pendência no seu CPF. Hoje em dia é muito fácil você ver se existe alguma pendência no seu CPF. Por quê? Porque as empresas de crédito, elas vendem esse relatório aqui, tá certo? Esse relatório é muito legal, que você vê todas as pendências aqui, ó. Você vê todos os seus dados pessoais aqui, seus dados de localização, o seu score de crédito, você vê também aqui a sua probabilidade de pagar as suas dívidas, tá certo? Outras grafias do seu nome, que é muito importante. Você vê também, amigo, essa parte aqui, ó, que é fundamental, se existe alguma empresa no seu nome, tá? Agora, se você entrar aqui e você não sabe que você tinha uma empresa, você descobre uma empresa aqui, amigo, você está perdido, tem um problema muito grande. Alguém abriu uma empresa no seu nome. Se acaso você tem a empresa, você deve dar uma olhadinha sempre aqui, ó, se tem alguma observação, tá? Aqui tem o N, por quê? Não tem nenhuma observação. Porque quando a empresa vai mal, já aparece uma observação aqui e você não precisa ter dúvida que um CNPJ ruim prejudica o CPF da mesma forma que o CPF ruim prejudica o CNPJ. Tudo estão ligados, né? E você vê outras questões muito importantes aqui, ó. Se existe processo judicial contra você, se existe alguma pendência financeira, se tem protesto, se tem cheque sem fundo, se tem cheque devolvido, se tem cheque sustado, as consultas feitas do seu CPF. É muito importante que você veja as consultas, sabe? Porque se existir muita consulta, primeira coisa, prejudica o seu score de crédito. Isso é quando você faz. Agora, se existir muita consulta, pode ser que alguém esteja usando o seu CPF. E aqui aparecem as consultas. Olha só, quantas consultas tiveram aqui nesse mês? 2 consultas. Não é um número muito grande. Mas o mais importante, o suprassumo desse relatório aqui, é aqui, ó, decisão. O cara foi lá na base de dados e consultou. O que a base de dados está dizendo? Aprova? Não, não aprova. Negociação não recomendada. Lascou, amigo. Quem está nessa situação não arruma crédito em lugar nenhum. Esse aqui é um dos relatórios importantes, que é o relatório do CPF. E esse aqui é o relatório do Banco Central, tá certo? Esse relatório aqui é exatamente o mesmo desse daqui, tá bom? Só que ele é mais fácil de pegar e ele é analisado de forma diferente. Você pode ver aqui, ó. Tem gente que tem dificuldade de olhar aqui o prejuízo. Por exemplo, tem esse prejuízo de 42 mil aqui, tá vendo? Aqui nesse relatório, ele já sai aqui o prejuízo, ó. Prejuízo de 42 mil reais. Ou seja, quem está numa situação como essa, amigo, está numa situação periclitante, dificilmente vai conseguir crédito, tá certo? Aqui já consegue crédito com muita dificuldade, até porque tem mais um lançamento de prejuízo, né? Então, é muito ruim quando você está com isso daqui, ó, crédito baixado com prejuízo nos últimos 12 meses. Então, é isso. Isso daqui é vendido pelas empresas de crédito. Não adianta você achar que as empresas que fazem a análise de crédito, quando você vai financiar um bem, vai financiar um carro, uma casa, um bem de maior valor, ela vai ficar só consultando Serasa. Não vai, tá certo? Ela vai fazer uma análise ampla do seu CPF para você entender o que está acontecendo, tá certo? Porque senão, amigo, você pode ser vítima aí dessa situação de nunca arrumar o crédito. Por quê? Porque você não sabe localizar, você não sabe o que está acontecendo. Tem muita gente boa nesse mundo de hoje, mas aí não sabe o que está acontecendo quando não arruma crédito. Você pode adquirir esses relatórios, custam baratinhos, custa R$ 25. Se você for membro aqui do nosso canal, você pode
conseguir esses relatórios. Eu tenho aqui o caminho que você pode comprar esse relatório. Ele é vendido por R$25. Não sou eu que vendo esse relatório, eu te ensino a comprar da empresa de análise de crédito, tá certo? Então, se você tem interesse, clica aqui no botão aqui, seja membro do nosso canal e obtenha esses relatórios e outros vídeos onde eu ensino a analisar esse relatório, tá bom? Isso é fundamental para você que quer ter crédito. Então, junte-se a nós, clique aqui no botão seja membro.